Olá, bem-vindos mais uma vez a esta continuação desta tarde, neste segundo painel do Partilhar para Aprender. Esta tarde vamos voltar aos casos práticos de alguns exemplos que relacionam a arte e o projeto, e os projetos educativos. Eu devo dizer, correndo o risco de repetir exatamente aquilo que os meus colegas que já tiveram em Paredes de Cora e a trabalhar com as comédias do Minho disseram que estou muito feliz por estar aqui, honestamente feliz. Tive a oportunidade de trabalhar como artista orientadora de uma das oficinas no verão passado do projeto Mutantes, na área da dança. Eu sou bailarina e coreógrafa. E este, pronto, tem vindo a ser um momento fundamental de pensamento para nós e daquelas reflexões que não se conseguem atingir logo no quente das questões. E tenho estado a pensar o quão importante são as questões da curva das ações que nós desenvolvemos e das repercussões, pronto, neste caso quase passado um ano. Não é? Hoje tenho aqui comigo, a propósito das convicções e dos desejos, uma das palavras que também falámos muito no dia de ontem e que hoje voltou, noutros domínios. Hoje temos aqui 3 mulheres que eu acho que são seriamente convictas nos seus desejos, e ainda para mais com estas valências distintas de termos o domínio artístico, da prática performática, das artes performativas, com a Cláudia Dias e a Melissa Rodrigues, e depois mais de um ponto de vista da curadoria e da programação e da potenciação, da viabilização deste tipo de projetos com a Maria da Cis. Se calhar aquilo que vos vamos propor, já agora a vocês também, é, como vamos falar de objetos práticos no terreno e de algumas questões, se calhar eu começaria por lançar, também em termos de auscultação dessa curva, aquilo que nos leva ao tal caminho, que deságua depois numa determinada escolha, e em alguns exemplos que nos parecem fluorescentes, alegadamente bons exemplos que estamos a desenvolver. Se calhar começava precisamente pela Maria, falava um bocadinho do percurso dela, assim à laia de nota biográfica com as cábulas. Depois fazíamos assim, uma pergunta de introdução a algum projeto que queiras expor e falar um bocadinho por aí. E vamos, no final, dúvidas para todas, e Deus nos ajude, ou outra entidade qualquer, para conseguirmos ainda ter tempo para ajustar ali para o outro lado, que era importante. Está bem? Muito bem. Então, eu costumo sempre tentar encontrar uma estratégia qualquer para desanuviar aqui a situação de estar em cima do palco. É uma questão atávica que eu tenho, que eu ainda não consegui ultrapassar. Mas como o mais importante é estar aqui, ter sido convidada e agradecer muito esta partilha, não podia fugir, não é? Tenho medo, mas não podia fugir. E depois, o medo é acrescido por uma razão muito simples, que é, nós estamos agora, já percorremos o dia de ontem, que foi muito inspirador, o dia de hoje, e, entretanto, há muitas interpelações que foram surgindo e parece que uma pessoa fica grávida dessas ideias, dessas questões, dessas reflexões, e depois o parto torna-se mais difícil. E, portanto, tentando ser fiel àquilo que é pedido, que é explicar um bocadinho quem eu sou a partir daquilo que eu faço, não é? De facto, eu, e sobretudo nesta relação da educação com a cultura, o meu posicionamento aí é mesmo de considerar que educação e cultura têm uma relação simbiótica. E essa relação simbiótica tem muito que ver com o facto de as artes e as práticas artísticas são territórios de reflexão, de pensamento sobre o aqui e agora.
As pessoas que tiveram ontem já estão, e mesmo hoje, não é? Simbiótica, esta proximidade com o espelho da natureza e para criar aqui uma metáfora que me parece adequada para esta relação, e o aqui e agora como o grande desafio da educação, não é? Que todos nós somos um campo fértil ou com potencial de fertilidade, mas precisamos de cultivá-lo, e a educação é uma espécie de sair de nós próprios, de abrir horizontes para crescermos nesse processo. E de alguma forma as artes têm muito que ver com a reflexão sobre si e sobre o outro e sobre o mundo, e portanto são territórios de educação, nesse sentido de educação, para quem as pratica e para quem delas frui na mesma dimensão. Portanto, quase que diria que as instituições culturais são lugares de educação a partir das práticas artísticas e das produções culturais. Só que esta ideia que tenho hoje, e que é aquela que é uma convicção profunda e que me faz agir, não foi evidente de todo para mim, porque os primeiros anos da minha vida foi no jornalismo cultural, uma grande proximidade com os artistas, e a minha noção, quer dizer, aquilo que eu colocava como experiência vivida nesses conceitos, num determinado momento da minha vida, para mim o que me interessavam eram as artes contemporâneas, porque elas sim refletiam sobre o agora. Sempre pensei que as artes produzidas no passado estavam perdidas no passado, e as minhas experiências de contacto com obras ou manifestações artísticas do passado tinham muito que ver com, quando muito, pensar e refletir sobre o que elas poderiam ter representado no passado, mas não estabelecia pontos com o presente. E, por outro lado, a minha experiência, a vivência da educação era como uma espécie de um ritual iniciático. Temos que passar pela escola, uma espécie de uma prova, temos que puxa pela nossa memória, pela nossa capacidade lógica, pela nossa capacidade de armazenar informação, mas também incluindo o território das artes nessa experiência, enquanto estudante de música do conservatório, a minha prática aí também era uma prática algo repressiva, no sentido de que tinha muito que ver com o domínio técnico e com a repetição para conseguir esse domínio e com a reprodução de partituras do passado. Portanto, tudo isto colocava-me completamente do lado das artes e das artes contemporâneas. E quando eu... porque é que faz sentido falar-vos disto? Tive um percurso que esteve ligado, como vos falei, ao jornalismo e à programação. Quando regresso à Fundação Gulbenkian e me colocam no Serviço Educativo da Música, eu tive um problema grave. Senti que tinha que talvez tomar a decisão de abandonar a Fundação, porque a minha experiência estava cheia de carga negativa. Era algo que eu não conseguia imaginar. Antes de eu tomar essa decisão, tomei tempo para perceber melhor esse campo, que eu, no fim de contas, eu desconhecia, e tive a sorte de contactar com pessoas dentro da Fundação, excelentes profissionais, artistas e mediadoras, que trabalhavam essa área da relação entre a educação e as artes de uma forma completamente diferente daquilo que eu alguma vez tivesse experienciado,
muito interpelativas, muito questionadoras, muito criadoras de momentos de encontro que eram altamente significativos para os participantes. E quando eu acabo por ficar a dirigir um programa que se chamou o Programa Descobrir, e tenho a capacidade financeira de viabilizar projetos nessa área, comecei a partir da experiência de ver professores altamente espantados com o comportamento dos seus alunos em ambientes não formais, aqueles que eram proporcionados pela mediação que se praticava na Fundação Gulbenkian, comecei a perceber que fazia sentido criar um território de experimentação, saindo para a sala de aula, juntando mediadores, professores e artistas, descobrindo, explorando, testando estratégias de motivação dos alunos na sala de aula. Isto porque, no fim de contas, tinha a ver com as estratégias que estavam a ser desenvolvidas pelos artistas mediadores na Fundação Gulbenkian e que faziam, que interpelavam os participantes de maneira que era absolutamente reveladora de qualidades dos seus alunos que os professores não tinham, com a capacidade de motivação desses alunos. Então, como é que nós poderíamos, de alguma forma, criar aqui uma troca de vontades comuns de o que é que podemos fazer dentro de uma sala de aula que ajuda a motivar e a envolver os alunos com a participação dos próprios alunos. E, portanto, esse projeto foi um projeto, eu fiz vários, e todos eles para diferentes faixas etárias e com o mesmo tipo de objetivos, e todos eles muito experimentais, no sentido de que não sabíamos o que é que ia acontecer, íamos experimentar ferramentas e estratégias próprias das artes. Falo neste projeto, que é o projeto 10x10, porque foi aquele que teve uma duração maior, de 5 anos, e que inclusivamente teve acompanhamento a nível de investigação e que deixou inclusivamente um testemunho através de uma publicação para ser entendida não como um receituário de todo, mas sim como algo que pode ser utilizado dentro de cada um, adaptado ao seu contexto. E das coisas mais importantes que identificámos nesse projeto foi como ele impactava na relação entre os alunos, na relação entre os alunos e os professores e na capacidade de contextualizar aquilo que era ensinado. Ou seja, havia uma pertinência, uma razão de ser para aquilo que se estava a passar dentro da aula. E os alunos não tiveram a oportunidade de escolha, nós falámos sobre isso várias vezes, sobre se é obrigatório ou não obrigatório. O vínculo, por razões pragmáticas, começava com a escola e com os professores, e, portanto, depois os professores traziam os seus alunos para a cena. E é interessante ver que a adesão não foi de todo imediata, pelo contrário, mas efetivamente só depois de passar pela experiência é que os próprios alunos também percebem se estão interessados ou não estão interessados e, portanto, foi muito revelador ver que, na maioria dos casos, efetivamente, os
o interesse, a participação, a revelação que foi, aliás, uma das coisas que mais eles partilharam connosco foi esta questão de não tínhamos consciência de que podíamos estar a aprender com prazer e às vezes até através do jogo e através da brincadeira. Este lado foi extremamente importante para depois me dar conhecimento sobre a escola e sobre a vida dos professores e sobre as dificuldades que eles têm. Estes professores que já estão motivados para ensinar, que não estão a ensinar porque não têm outra coisa para fazer, e que sentiram-se altamente estimulados e legitimados, como quem diz, não, nós não somos tontinhos, desculpem a expressão, aquilo que estamos a fazer e aquilo que acreditamos é de facto algo que devemos perseguir e que devemos lutar contra o contexto onde estamos, e o projeto ajudou-os nessa convicção. Não é? Não só os alimentou, como os tornou mais convictos do que aquilo que estavam a fazer era importante. Maria, desculpa, deixa-me só interromper. O projeto, talvez seja importante explicar esses 5 anos de continuidade aconteceram por ciclos, certo? Sim, quer dizer, cada ano foi um projeto diferente. O projeto começava com uma residência de artistas com professores, para criar cumplicidade, depois entrava na escola e durante 3 meses, 4 meses, os artistas e os professores partilhavam as aulas das disciplinas do décimo ano, disciplinas duras, não eram disciplinas artísticas. Aliás, aqui talvez um aspecto interessante é que o artista não estava lá para criar um objeto artístico e o professor também não estava lá para seguir as suas práticas pedagógicas. Havia mesmo um desbravar de um território ou outro, desgarrado da didática da disciplina e desligado do objeto artístico, e foi isso que foi motivador. E depois havia uma partilha, trazer estas questões para a praça pública, porque de facto são questões que importam, porque nós todos somos agentes educadores e, portanto, estas experiências é super importante partilhar. E este lado foi muito importante em relação a perceber como os professores e a escola estão a precisar deste tipo de projetos que instituem, nem que seja temporariamente, territórios de transgressão dentro da escola, onde as normas são outras, as regras são outras, onde os espaços de educação também são outros, não são só dentro da sala de aula, são também fora da sala de aula, onde entram dentro da sala de aula outras pessoas que não são os professores não ficam sozinhos, e onde a própria sala de aula é também reconfigurada para aquilo que se pretende, portanto, seja pôr em círculo, se quer fazer a assembleia, seja fazer ilhas, se estamos a trabalhos de grupo, seja afastar tudo por completo para poder utilizar o espaço da sala de aula numa forma até de mobilização do próprio corpo, porque uma das coisas que notámos e que também foi muito sublinhada pelo projeto é este facto de nós temos um grande apagamento do corpo dentro da sala de aula e as aprendizagens se fazem também com o corpo, é preciso ativar o corpo. Portanto, houve muitas práticas que passaram por esse lado da consciência e do domínio do corpo, que hoje em dia faz parte, felizmente, embora nem sempre talvez muito praticado, daquilo que são as competências transversais do perfil do aluno do século XX, XXI, que foram, entretanto, felizmente instituídas. Quer dizer, isto é importante dizer que foi um projeto que aconteceu entre 12 e 17. Eu saio da Fundação Gulbenkian em 17 para ir para a EGEAC
onde, porque é que eu falo disto? Acontece que em 2017 nós estamos num período extremamente propício, se quisermos, para pensar nesta relação entre educação e cultura de uma forma mais intensa, com, dentro das políticas públicas, alguma abertura para que ela possa acontecer. E falo nisto porque é nessa altura que surge o Programa de Autonomia e Flexibilidade Escolar e é também nessa altura que surgem as ditas, o perfil de competências, as competências transversais, e como sabem, muitas delas têm a ver com, não têm a ver com as disciplinas, deviam estar presentes em todas as disciplinas, e elas estão muito presentes quando trabalhamos em contextos de processos criativos, não é? Quer dizer, esta questão da consciência e domínio do corpo, a sensibilidade estética e artística, a capacidade de observação, de sair para exercitar a nossa capacidade de crítica, tudo isso são competências transversais que nós devemos trabalhar e que, ao serem valorizadas pelo próprio sistema, nós temos a possibilidade de defender e de batalhar para que elas, para que as organizações artísticas e os artistas e as artes, de alguma forma, encontrem um papel de agentes colaboradores desse processo educativo. E essa relação de passagem para a EGEAC, foi muito importante para mim, porque de repente eu vi-me numa situação de trabalhar com uma série de organizações culturais, com serviços de mediação, que não estavam a trabalhar muito em conjunto, e havia todo um potencial de poder ir para além do que aquilo que cada um faz sozinho, se pudéssemos trabalhar em conjunto. Assim, só assim, algumas questões práticas que têm a ver com gestão até de recursos, e por causa desta nossa preocupação constante, como é que estas coisas ganham escala e são sustentáveis de alguma forma. Sim, ia-te perguntar precisamente que desafios é que tu encontraste nessa transição e no desenvolvimento depois desses projetos, Quer dizer, não é? Os logísticos, os conceptuais, os humanos também, não é? A questão da mediação cultural é complexa e é extensa e vai para muitos públicos diferentes, muitas comunidades diferentes, não é? E não se resume ao público escolar. Mas nós também temos que trabalhar, lá está, territórios que nós podemos cruzar e outros que podemos trabalhar separadamente. Pareceu-me fazer sentido e pareceu-me, depois de fazer um diagnóstico junto dos diferentes equipamentos, teatros e museus e monumentos que fazem parte da EGEAC, e depois em colaboração com uma colega da Direção Municipal de Cultura, todas as bibliotecas e arquivos que também fazem parte do universo cultural do município de Lisboa, identificámos que o público escolar é um público que tem horários específicos, não é? Quando é enquanto público escolar, e esse horário é um horário bastante alargado, durante o qual muitas vezes os outros públicos, a não ser os turistas, não vão, portanto ele está disponível para ser utilizado. E então, por outro lado, havia carências que a escola tinha que nós poderíamos ser complementares, de alguma forma contribuir, mas para o fazer tínhamos que nos aproximar mais, tínhamos que nos conhecer melhor e perceber exatamente de que forma, e até porque não seria da mesma forma com todas as escolas, com todos os territórios.
algo que, de uma forma geral, os mediadores têm consciência é que projetos que têm alguma continuidade são projetos que deixam maior lastro e que dão maior impacto, não é? As visitas pontuais não quer dizer que uma visita pontual ou que uma atividade pontual não possa fazer a diferença na vida de uma pessoa, porque isso também acontece. Mas, normalmente, de facto, é o tal tempo que hoje falta e que é fundamental dar para que as coisas possam ganhar uma dimensão outra. Acontece o seguinte, quando damos esse tempo e esse tempo com equipas, muitas vezes fazemos esse tipo de projetos, não podemos fazer os outros, ou pelo menos há aqui uma gestão da disponibilidade que é uma gestão muito complicada. E inclusivamente, nós já nos tínhamos colocado esta questão na Gulbenkian, como é que conseguimos, ainda por cima a Gulbenkian com tanta procura, não é? Como é que conseguimos combinar, articular as duas coisas. Numa rede de equipamentos, se calhar se cada organização cultural fizer um projeto de continuidade e se somos uma rede de 30 equipamentos, nós podemos fazer 30 projetos. E este exemplo não é só aqui na quantidade, é muita coisa, é nos percursos, é na própria especialização que cada um pode ter, pelo facto, em vez de termos serviços de mediação, todos uma espécie de clones uns dos outros, não é? Nós podermos, até de acordo, até sermos mais fiéis àquilo que é a identidade de cada um e aquilo que é o acervo de cada um e, portanto, alguns mais facilmente se relacionam com determinados públicos do que outros, não é? Um museu da marioneta pode ir para todas as idades, porque as marionetas são muito flexíveis, mas a primeira infância pode ter aí um universo muito interessante, mas o aljube, se calhar, chega mais longe quando há uma capacidade até experiencial de cada um para poder pensar nas questões da democracia de uma outra forma. E, portanto, também esta coisa de lançar as sementes na altura certa, nos momentos certos da progressão de cada um, tudo isto também é importante. Não quer dizer que não se fale de democracia e não se levantem essas questões com os mais jovens. Mas tem a ver com foco. Nós, de facto, precisamos, muitas vezes, porque não temos recursos de tempo e de financiamento para fazer tudo, temos que escolher, temos que fazer escolhas. E, portanto, esse lado é um lado muito importante. Mas depois, este lado da EGEAC e da Direção Municipal de Cultura tem ainda um outro lado, que é a possibilidade, e isto é uma coisa que a Maria tem frisado muitas vezes, que tem a ver quem é que é responsável pelas políticas culturais, como colocar estas questões na agenda política. Muitas vezes exigimos dos políticos algumas coisas que eles não têm capacidade para fazer sequer, não têm conhecimento do terreno. Eles têm os meios e têm a autoridade, têm o poder para tomar decisões. Mas nós, tendo a possibilidade de gizar este tipo de estratégias conjuntas que têm a ver com dimensões políticas e públicas, nós estamos a preparar o terreno, estamos a gizar estratégias, estamos a concertar uma equipa mais alargada de vontades que se regem, lá está, por determinados princípios, por determinados valores e que depois permitem, quando têm consistência, ser assumidas pelos poderes públicos como estratégias que são suas.
E eu acho que isto é importante porque, de alguma forma, isto, quer dizer, o Descola, este projeto, passou a ter visibilidade, ser reconhecido pelos professores e ser muito... esse reconhecimento tinha a ver com essa escala pública, com essa escala municipal. É diferente chegarmos a uma escola porque sozinho. Trabalhava com vários equipamentos. Ou de vir como isto é. Um município de Lisboa que tem esta oferta e esta oferta que vem com preocupações. Claro que nós tivemos trabalhos de conjunto para criar um manifesto e para criar todos esses princípios. Pois isto tudo também tem a ver com as ideias bonitas que depois, às vezes, na prática, estão cheias de falhas e de rupturas, e aqueles que aderem e aqueles que não aderem. De facto, esta coisa de pensar na rede e no comum como precisa de disponibilidade e precisa de tempo, muitas vezes há aqueles que estão mais preocupados com o seu território e que... mas esse alinhamento é importante. E, portanto, quando surge o Plano Nacional das Artes, por exemplo, em 2019, 2 anos a seguir, há muitas coisas, muitas estratégias de relação da educação com a cultura e de intervenção em meio escolar, todo o eixo do indisciplinar a escola, chama-se assim, que tem a ver com essa preocupação da desmultiplicação dos lugares de aprendizagem, e com a introdução dos artistas e da mobilização de uma comunidade mais alargada para a causa da educação, mobilizando as artes para esse efeito. Mas eu já falei Maria, mais. Pronto, mesmo no tempo, ia-te pedir, então há aqui algumas questões onde eu gostava de voltar, nomeadamente essas relações que tu falas, políticas também, não é? E os vínculos, e gostava de falar um bocadinho também, mas se calhar depois abrindo a discussão às 3, quando tivermos os 3 projetos escolhidos em aberto, sobre o que é a intimidade e de que forma é que relações de intimidade podem ser importantes, não é? Nos vários domínios, não só depois na relação entre os artistas, os professores, os mediadores, os alunos, mas depois também deixando de amplificar esse espectro para quem de direito habitualmente decide sobre a temporalidade, sobre a pertinência, sobre os orçamentos, enfim, uma série de coisas sobre as quais estamos dependentes quando queremos agir. Então, obrigada, Maria. Vamos passar à Melissa um bocadinho. Se calhar eu digo umas coisas, porque senão depois há umas coisas que vocês saltam. E eu acho muito importante e muito bonito. Pode ser, Melissa? Pode ser? Então, a Melissa é performer, arte educadora, curadora e ativista. Formada em Antropologia e pós-graduada em Performance na Faculdade de Belas Artes do Porto. Desde 2008 trabalha em projetos que envolvem a arte e a comunidade, nomeadamente em escolas públicas, na Amadora e em vários serviços educativos por onde já passou. Na sua prática tem vindo a integrar projetos coletivos e interdisciplinares, aliás pertence atualmente a vários coletivos e grupos ativistas, que relacionam a arte e o ativismo, sobretudo o ativismo antirracista e relacionado às questões de género. Descreve a curadoria como um exercício de pensamento e reflexão e o seu trabalho, no geral, predominantemente autobiográfico. Melissa, performer, arte educadora, ativista, que corpo é este? Que lugares, como é que tu interligas estes lugares em que tu és, no fundo? Quero só agradecer à Magda e às comédias de mim, mas agradecer muito à Magda que me fez um convite tão simpático e que aceitei com muito carinho por gostar imenso do trabalho que a Magda desenvolve e da pessoa que ela é também. Então, para mim é tudo uma continuidade. Não vejo como uma separação. Ser ativista, ser mulher, ser mulher cisgénero, ser ativista, ser mulher cisgénero, ser negra, ser
a arte educadora, mediadora cultural ou curadora, para mim está tudo interligado. E no primeiro dia falávamos da ligação, não é muito intrínseca, entre a arte e a vida. Então, quando o meu trabalho, quando eu digo que o meu trabalho, quando o meu trabalho é autobiográfico, é porque essa ligação eu não consigo separá-la. Está profundamente ligada. E é a partir desses lugares onde eu existo, a partir desses lugares onde me encontro também, desses lugares que muitas vezes são caminhos que são encruzilhadas. E a ideia da encruzilhada é muito importante e quero trazê-la porque também tem a ver com outras ideias de espiritualidade que para mim são importantes também de estarem aqui, estarem presentes. Quando nós falamos em educação e quando falamos em arte, para mim é importante trazer a espiritualidade como um lugar de sensibilidade e como um lugar de ligação. A ligação à terra, a ligação à raiz. E a ideia de raiz é muito importante no meu trabalho porque eu quero que ele seja e sempre vou nesse sentido, nesse tal caminho que não é reto, não é direto, é sinuoso. A curva que falavas no início, e ela interessa muito a curva ou as várias curvas que são círculos e que se abrem e que se fecham. Na ligação com as pessoas e na ligação com a radicalidade da transformação do pensamento daquilo que é educação e daquilo que é prática artística e daquilo que é a curadoria. Para mim, a curadoria também é programação, é educação, é o cuidado, que já falámos muito da ideia do cuidar. E quero fazer uma pequena nota e dizer que gostei muito da apresentação hoje de manhã do A3S e todo o projeto de investigação pareceu-me todo muito pautado no cuidado, na atenção e na escuta. Eu acho que isso é muito importante, mesmo. Que queria só dizer isto. E então está tudo dentro destas coisas múltiplas que para mim são todas a mesma coisa. É tudo, parte tudo do meu lugar de existência, por assim dizer, parte tudo desse lugar de existência. Desculpa. Sim. Continua. Não, queres dizer? Sim, desse lugar de existência que muitas vezes está ancorado também na memória e ele parte de alguma forma a memória para ti é importante explorar nessa relação entre os vários vetores, não é? Do teu trabalho ou numa procura de identidade. E parece que estamos a falar do ponto de vista meramente artístico, mas aquilo que eu acho interessante aqui no trabalho da Melissa e depois da Cláudia também, noutros domínios, é que realmente são espelhos, não é? Não se separam. E é aquela ideia da convicção e da continuidade uma coisa na outra, que eu acho interessante. Por isso, uma coisa vai informar a outra, acredito eu. Sim, há sempre essa contaminação nestas diferentes práticas e nos diferentes projetos que acontecem. Trago 2, 3 exemplos que há sempre essa contaminação, há sempre essa... não conseguem estar separados, pronto, por assim dizer. Estou a repetir-me um bocadinho, mas não conseguem estar separados. E há bocado falava da radicalidade e acho que é muito importante convocar e evocar novamente, e a Cristina trouxe a Bell Hooks, não é? Falou de transgredir na educação, e eu penso que temos que transgredir na educação, mas transgredir em todos os campos e todos os passos da vida. Pronto, para mim é muito importante. É muito importante a desconstrução, é muito importante pensarmos a educação e a arte, que são para mim lugares que se encontram constantemente, enquanto lugares também de desconstrução. Pronto. De uma desconstrução geral. Eu interessa muito a ideia do fogo e do queimar. Ou seja, acho que é importante queimarmos, acho que é importante desconstruirmos, acho que é importante porque daí vem a cinza e a cinza é fértil. Claro, a terra e ecologicamente a própria poda também é fundamental. Sim, também interessa muito isso. E acho que quando estamos nestes lugares de pensar a arte e a educação, também temos de pensar nesses lugares de como é que podemos desconstruir tudo, não é? E construir uma outra coisa, uma outra possibilidade, a catástrofe. Novamente, uma outra possibilidade. Mas pronto, agora vou centrar-me aqui um pouco àquilo que eu faço. Sou arte educadora, também mediadora cultural. Tenho algumas questões com a palavra, já tinha dito à Maria, com mediação cultural. Prefiro pensar-me enquanto arte educadora. Sou artista visual. Eu não estou tanto dentro das artes performativas. Já estive mais ligada à dança e mais ligada ao movimento. Há algum tempo que tento não estar. Agora trabalho mais nas artes visuais. O meu trabalho é dentro do campo das artes visuais e a performance aqui é performance art, é mesmo a performance art das experiências dos anos 60, que é o que me interessa trabalhar, e interessa-me trabalhar a arte contemporânea. Trabalho
em museus de arte contemporânea, em espaços de arte contemporânea. Trabalhei durante alguns anos em Serralves, enquanto arte educadora. Trabalho neste momento com o CAM, com o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, é muito recente. Trabalhei no CIASG, também em Guimarães, e vou falar de uma experiência aqui do CIASG que foi um episódio muito importante para mim, estar ali. E trabalhei noutros espaços, como o Museu do Oriente, e trabalho também com galerias e com espaços artísticos formais, informais, independentes ou mais institucionais. Episódios. Agora estou um bocadinho perdida. Episódios não. Vou trazer aqui experiências práticas, se calhar. Está bem, elas vão, desculpa, eu apanho sempre. Sim. Agora perdi-me um bocadinho no meu próprio discurso. Sobre o exercício de curadoria, que tu, numa conversa que tínhamos há algum tempo, que tu falavas também dessa extensão, lá está, nomeadamente do elefante no Palácio de Cristal. Boa. E da curadoria que desenvolves no Cinema Batalha. Não sei se... Sim. Pronto, também mas falamos. Batalha também. E a perguntar em termos... em termos de domínios ou de assuntos, não é? Underscores, no fundo. Esse trabalho, porque há bocadinho falavas que sentias necessidade de tocar o colonialismo e desses assuntos, não é? Porque eu sei que há assuntos que te tocam e te movimentam e que tu gostas de os manipular no teu dia-a-dia também, não é? A questão do corpo negro, do feminino, pronto, se calhar vais desenvolver. Sim, também posso... Ou seja, está muito próximo, muito ligado à minha prática artística, ou seja, como artista tenho trabalhado muito a partir das subjetividades negras, que são várias, não é? Temos que pôr no plural, e a partir dessas subjetividades negras afrodiaspóricas. Pronto. E pensar então no corpo negro em movimento, o corpo negro que migra, o corpo negro a partir das migrações forçadas, não é? A partir da escravatura, e depois pensar o corpo negro na contemporaneidade. Pronto, que corpo é este, onde é que ele existe e como é que ele se pode manifestar. Falávamos também em humanidade. É muito importante pensarmos em humanidade, principalmente a humanidade de corpos que ainda hoje não podem ter essa humanidade, que para mim é sinónimo de dignidade. Então, quando falamos em humanidade, estamos a falar de algumas pessoas, não conseguimos ainda falar de todas as pessoas. Não é porque a dignidade ainda não chegou a todos os corpos, nem todos os corpos são humanos. Pronto. E então, enquanto artista, arte educadora, projetos que vou desenvolvendo de curadoria, todas essas questões são transversais, porque vêm do tal lugar onde eu existo. Pronto. O lugar onde eu existo é enquanto mulher portuguesa que também é cabo-verdiana. Eu nasci em Cabo Verde, vim para Portugal com 6 anos, cresci aqui. Então, todas essas questões de identidade foram muito importantes na minha vida. Foram essenciais para me pensar, porque as crises todas que aconteceram na adolescência, que acontecem em toda a gente, comigo foram muito específicas, não é? De quem é que eu sou, onde é que eu estou, que lugar é este, que língua é esta que eu estou a falar, e esquecer a minha língua materna, pronto, assim, não falar o crioulo, ou seja, uma série de coisas que me fizeram questionar. E quando comecei, e já em antropologia, quando estudei antropologia, vi-me também com outras questões, com outros confrontos, que era estar no lugar da outra, do outro, do sujeito que é trabalhado, o sujeito que que está na investigação enquanto objeto, enquanto coisa, não enquanto aquele que produz conhecimento. Então aí tive novas barreiras e tive novos confrontos. Como estar neste lugar de eu também produzo conhecimento, eu não quero ser a pessoa que é estudada, não quero ser a migrante, a pobre, a periférica. Pronto, que a antropologia ainda está muito... Há uma desconstrução, mas ainda está muito nesse território. Apesar de ter estudado antropologia numa vertente muito cultural. Depois fui para a antropologia visual, que me interessa a imagem, interessa muito as culturas visuais, e da cultura visual então percebi que aquilo que me interessava muito era a performance, também estive na dança, e percebi que a dança não era o caminho, o lugar que me interessava, o movimento sim, entender o corpo sim, entender a respiração e o estar sim, e trago isso para a minha prática enquanto... a arte educadora, tudo isso que fui aprendendo, não é? Ou seja, tudo isso vai nutrindo, contaminando e dando continuidade, mas percebi que era outro lugar, precisava de outro lugar, e a performance trouxe-me esse lugar de possibilidade. A performance na arte contemporânea, a performance dentro das belas artes, digamos assim, traz-me esse lugar de
alta possibilidade. E que, para mim, depois consegue-se relacionar com tudo. E a curadoria também vem nessa continuidade. Vem nessa continuidade de... A curadoria surgiu como convites. Convites de outras pessoas que viram em mim alguém que pudesse produzir pensamento em relação a algum tema, a alguns temas. E foram surgindo enquanto estive a viver. Tive durante 8 anos a viver no Porto, cresci na periferia de Lisboa, fui para o Porto. E esses convites depois fizeram-me encontrar um lugar de prazer. Também, porque a curadoria traz muito prazer, porque posso colocar em prática todas as questões que trabalho e posso trabalhar também com pessoas e com ideias que interessam. É muito importante quando estamos num lugar de curadoria ou de programação, porque temos o papel da decisão, poder escolher. É muito importante podermos escolher, porque quando escolhemos, estamos também a exercer poder. E interessa muito pensar sobre o poder, quem é que tem o poder e quem é que pode, ou quem é que não pode. Pronto. Então, nestes exercícios de curadoria, nestes convites e nestas surpresas que vão acontecendo, e a linha, que nunca é reta, é sempre sinuosa e é curva, surgiu este convite por parte da Galeria Municipal do Porto, com quem tenho desenvolvido alguns projetos, e surgiu este convite por parte do Serviço Educativo, do projeto educativo, do PING, da Galeria Municipal. Foi um convite feito a mim, ao Nuno Coelho e à Alexandra Balona, para pensarmos a primeira exposição colonial portuguesa, que aconteceu em 1934, nos Jardins do Palácio de Cristal, e para fazermos um programa, uma curadoria, um programa sobre isto, sobre este momento, sobre esta exposição. Eu já tinha trabalhado um pouco a exposição, a primeira exposição colonial portuguesa que tinha acontecido, através de um coletivo, como a Ayala disse, faço parte de vários coletivos, numa perspectiva ativista, mas também numa perspectiva militante, ou seja, de fazer um trabalho, seja ele de investigação, seja ele artístico, sempre bastante militante. Então já tinha trabalhado, estava no momento a trabalhar com um coletivo no Porto, que é o Interstruct Collective, e nós estávamos a trabalhar a primeira exposição. Porquê? Isto também vem do tal lugar onde nós existimos. Fomos viver para o Porto, várias de nós, em 2014, 2015, e a maior parte das pessoas do coletivo são pessoas que não são do Porto, são pessoas que não são portuguesas e são pessoas que não são brancas. Então, chegar ao Porto, confrontámos com símbolos, com a toponímia da cidade, que há em todo o lado. Em Portugal está cheio de toponímias bastante coloniais e bastante violentas. Então, deparámos-nos com uma série ou seja, o próprio espaço, sentimos que o espaço não era nosso, não era agradável. E um lugar que para mim era muito agradável desde o início era os Jardins do Palácio de Cristal, e quando eu soube a história dos jardins, senti como é que eu posso tentar criar prazer neste espaço quando ele carrega em si uma história de tanta dor. Porque esta exposição, não sei se toda a gente conhece, a primeira exposição colonial portuguesa, que aconteceu em 1934, mas foi uma exposição, como as que aconteceram depois nos anos 60, em Lisboa, que eu acho que se calhar são mais conhecidas. Esta foi um primeiro exercício, até chama-se primeira exposição, porque havia vontade de fazer depois outras exposições como esta. E foi uma exposição para mostrar o mundo português. Digamos assim, estamos em 34, um contexto histórico muito específico, não é? De Salazar, e então há esta exposição em que ocupa todo o espaço dos Jardins do Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal é totalmente transformado. Em si já era um espaço colonial, mas ele é totalmente transformado para receber uma grande exposição, como as exposições internacionais de Paris e outras exposições internacionais que aconteciam na época e que já vinham desde o final do século XIX. E nesta exposição, para além dos pavilhões dos diferentes países, das tais colónias ultramarinas, que havia assim dos diferentes territórios, não eram países, dos diferentes territórios que Portugal colonizava, foram também trazidas 324 pessoas de diferentes países que eram colonos, não é? Eram colonizados por Portugal, ou seja, Angola, Moçambique, Guiné, da Índia, pronto. Então foram trazidas 324 pessoas para representarem o cotidiano, para representarem o dia-a-dia, para representarem as tradições. Isto é extremamente violento e principalmente, ou seja, todas as pessoas foram
A palavra aqui não é bem obrigadas, mas foram bastante coagidas, bastante coagidas, numa lógica em que era um trabalho e que iam receber dinheiro. Mas depois nós encontramos também de investigação que fizemos, o Interstrate Collective, encontramos alguma documentação que as pessoas no final não receberam dinheiro, principalmente as pessoas africanas não receberam dinheiro. Pronto, então houve outras questões que surgiram em relação a isso. E as pessoas, principalmente as pessoas africanas, africanas e principalmente da Guiné, e de Moçambique e Angola também, mas da Guiné foi muito específico, quando chegaram com as suas roupas bastante ocidentalizadas, não é? Tiveram que retirar as roupas e foram colocados com aquilo que achava-se que era o tradicional africano, palhas, e as mulheres todas tiveram que mostrar as mamas. Eram os seios à mostra. Pronto. Há muitas fotografias, há muita imagem sobre isto, é muito fácil de encontrar todo esse imaginário. Pronto. Há muitas histórias para serem faladas sobre isto. Nós, ao recebermos este convite, este coletivo, a equipa curatorial, quando recebemos este convite, decidimos que queríamos trabalhar com diferentes agentes, com diferentes pessoas, que fosse transversal, a tal transdisciplinaridade, que passasse pela academia, pelas artes, pela investigação, mas que trabalhássemos também com as escolas. Interessava-nos muito trabalhar com as escolas e também interessava muito ao PING, não é? À Galeria Municipal, trabalhar com as escolas. Então fizemos uma série de workshops em que artistas iam às escolas, diferentes artistas iam às escolas trabalhar momentos específicos, escolhiam da exposição, ou um momento, ou uma simbologia, alguma coisa que escolhessem. Trabalhavam com as escolas, nós trabalhámos com a escola secundária, mas também trabalhámos principalmente com a escola secundária, porque havia também esse recorte muito importante. Trabalhámos com uma escola artística, a Soares dos Reis, e com outras, que não artísticas, do ensino convencional, digamos assim, mas depois trabalhámos também com outras idades e queríamos muito trabalhar com crianças pequenas, não foi possível, mas conseguimos trabalhar com outras idades. Tivemos também um ciclo de cinema. Foi muito importante o ciclo de cinema e tivemos uma sessão muito bela, digamos assim, e forte, com a Kitty Furtado também, que já se falou, em que eram filmes, imagens de arquivo que pertencem à Cinemateca de Lisboa e nós mostrávamos só as imagens, algumas imagens, também para não reproduzir a violência, não é? Porque muitas dessas imagens são violentas e nós não tínhamos qualquer vontade de as reproduzir, então mostrámos algumas imagens. E a Kitty falava sobre as imagens, a Kitty reconstruía uma história, por assim dizer, sobre aquelas imagens. Então foi assim um projeto com muitas dificuldades também, porque isto aconteceu tudo em 2020, 2021. Foi muito difícil trabalhar nas condições do é cancelado, não é cancelado, avança, não avança, pronto. Imensas dificuldades, mas conseguimos. Prolongou-se no tempo, uma coisa que era de 6 meses, foram 2 anos e tal. A publicação saiu agora, bastante recente. A publicação junta tudo isto, tudo o que aconteceu, dos diferentes momentos, as conferências, tínhamos os workshops, tínhamos o Interstrate Collective, o tal coletivo que eu integro, a trabalhar também, a fazer visitas guiadas e percursos. E tivemos imensas pessoas a fazer diferentes coisas e depois no final juntámos tudo aqui, tem vários textos sobre textos que essas pessoas que trabalharam, não é, que estiveram no projeto, escreveram sobre a sua prática e sobre a forma como se sentiram no projeto e questões e reflexões e muitas outras coisas. Pronto, este é um exemplo muito prático de, para mim, é aquilo que eu considero enquanto uma curadoria que é também um projeto educativo. Ou seja, aqui eu um bocadinho no lugar de educadora-curadora, por assim dizer. E que me interessa muito e que acho também é um outro lugar que já se fala noutros países e que ainda não chegou muito ao contexto português, este papel do educador ou da educadora curadora. Pronto, e depois assim, há bocado também estávamos a falar do Batalha. Sim. Este é o programa, é a programação do Batalha, Centro de Cinema, que foi outro projeto no qual estive a trabalhar também convite para uma curadoria, neste caso uma curadoria, programação com mais outras 2 pessoas, uma ligada ao cinema, ao Carlos Natálio, e outra pessoa ligada à programação, mais ao teatro, e uma programação também de algum cinema para crianças e para escolas. E pronto, está aqui este programa que deu muito prazer, mas que também foi muito difícil fazer, e
muitas coisas são difíceis de fazer, porque há aqui muito confronto de ideias. Também é importante o confronto de ideias e as nossas visões do mundo. Tínhamos 3 visões diferentes, ou 3 posicionamentos, perspectivas diferentes, e conseguir trazer isto para um programa que seja transversal a várias idades, porque aqui trabalhamos com crianças desde os 3 anos até ao 12º ano. Então, a forma que nós encontramos de trabalhar as nossas diferentes perspectivas, visões do mundo e posicionamentos foi trabalhar a partir de temáticas. Então, temos Mas 4... é um aspecto partilhado, não é? Um processo Sim, bastante partilhado, exatamente. E tudo o que é partilhado é bom, mas também traz confronto. E que também é importante o confronto, não é? Para questionarmos as nossas próprias convicções, também têm que ser questionadas. Sim, claro. e para provocarmos também reflexões nas outras pessoas que trabalham connosco e no espaço. E então tem 4 temáticas, que é ecologia, identidade, diáspora e a outra não me lembro, mas pronto, está para aqui. E pronto, convido-vos também depois a ver este programa. Não sei se tenho tempo, já não tenho. Pronto. Ainda bem que faz essa pergunta. Não. Está bem, está bem. Mas pronto, acho que conseguimos fazer aí um apanhado muito sólido desses teus exemplos. Vamos falar um bocadinho da Cláudia. Posso? Força. Posso? Então, eu acho engraçado, só antes de falar da Cláudia, de 10 segundos, porque eu vi a Cláudia no início da minha formação em dança, que foi há 4 bilhões e 900 anos. A Cláudia desapareceu da minha vista e aparece hoje. E isto é muito engraçado. Aqui em Paredes de Cor, este fim de semana está a ser também muito divertido nesse aspecto. Então, a Cláudia é coreógrafa, performer e professora. Começa a sua formação em dança na Academia Almadense, mais tarde na Companhia Dança de Lisboa. Passa também pelo Fórum de Dança, no curso de formação de intérpretes de dança contemporânea. Remata um percurso académico com o mestrado em artes cênicas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É uma das fundadoras do coletivo Ninho de Víboras. Colaborou com a Real e teve uma participação substancial na sistematização e na difusão da técnica de composição em tempo real do João Fiadeiro. Depois de um extenso percurso a solo, assume de uma forma ainda mais acutilante o pendor político do seu trabalho enquanto mulher, artista e cidadã que procura contrariar a aceitação de um futuro precário ou ausente. Não sei se me queres completar ou corrigir. Queria que tu estendesses que esta última frase, talvez, suspeito... Que... Vou um bocadinho atrás, se não te importares. Também tem a ver com esta ideia de convicção, não é? A Maria falou de convicção, a Melissa também. A partir desse lugar de convicção, acho que é importante dizer que o meu percurso tem tudo a ver com a cidade onde eu nasci. E, portanto, eu nasci em Almada, uma cidade operária, ligada à Lisnave. E, portanto, todo esse imaginário é um imaginário que me pertence, que eu não recuso, e, portanto, faz parte do meu ADN. E é uma cidade também muito ligada ao movimento associativo e a uma prática por parte das pessoas que é onde não há, constrói-se. E, portanto, não se espera. Onde não há, as pessoas congregam-se, juntam-se para fazer, não é? Para fazer qualquer coisa. E é também nesse meio que eu vou crescer como pessoa e como artista, e fazer uma ressalva muito interessante para mim, que é, eu tive acesso a uma disciplina altamente elitista nos anos 80, que era o ballet. Nos anos 80 era elitista, hoje provavelmente já não o consideramos assim, não é? No movimento associativo. Portanto, eu acho isto, e o facto de ter acesso a uma disciplina altamente elitista num contexto popular, foi uma escola, foi se calhar a melhor escola que eu podia ter tido. E também esta ideia de uma grande proximidade com o poder local democrático. E, portanto, este acesso direto
aos vereadores o acesso direto aos presidentes de Câmara, também foi uma escola muito importante, não é? Para me mostrar que qualquer pessoa tem acesso e não é esta ideia de um poder lá longe, inacessível. Pronto, eu acho que tudo isso contribuiu muito para a minha formação, quer como mulher, quer como pessoa, quer como artista. E foi a partir desse lugar de onde, e também fui pioneira, fui uma das bailarinas pioneiras do grupo Dança da Almada, hoje Companhia Dança da Almada, e portanto tive essa experiência também de ser aluna da professora Maria Franco e todas juntas formarmos uma companhia profissional em Almada, que foi também um momento muito importante da minha vida, mas ao mesmo tempo esta ideia de facto de onde não há, então nós vamos criar, onde as coisas não estão no sítio onde deviam estar, então vamos lutar para que elas vão para esse sítio. Sempre com esta perspectiva de, se não for para mim, há de ser para os vindouros. E agora eu vou dizer uma asneira que vai ficar gravada, mas penso que vocês não vão levar a mal, mas é uma referência ao Luís Pacheco, não é? Que ele dizia, os vindouros, esses filhos da puta, não é? E portanto, sempre também com esta perspectiva. E eu acho que foi a partir desse lugar que eu criei o projeto que me traz hoje aqui. Agradecer também, obviamente, à Magda e às Comédias do Minho pelo convite. Nós estávamos em 2011, foi em 2011 que eu comecei a delinear este projeto. E se vocês estão recordados, era um momento em que nos diziam que não há futuro, não há alternativa, não há possibilidade nenhuma. E, portanto, para nós, eu lembro que o primeiro gesto que não teve impacto nenhum em termos do Orçamento Geral do Estado foi o encerramento do Ministério da Cultura, que não tem expressão financeira praticamente nenhuma, não é? No contexto de um orçamento de um país, e, portanto, foi mesmo um gesto simbólico, não é? Que quiseram deixar. E foi neste caldo cultural em que eu olhava para a cara das pessoas na rua e via a gravidade a atuar, não é? Nos semblantes, não é? Sentia essa coisa a pegar-se assim ao corpo das pessoas, e que eu decidi, ao meu corpo não se vai pegar. E, portanto, aconteça o que acontecer, eu não vou por aqui, e, portanto, eu tenho que encontrar formas de ir para outro lado. E, portanto, quis fazer um projeto político, quis fazer um projeto artístico, que antes de mais foi um projeto político, e também um projeto de me salvar, de alguma forma, deste discurso bafiento, fascista, que nós vivíamos aqui, não é, em 2011 em Portugal. E que corremos o risco de voltar a viver, infelizmente. Então, a ideia foi, eu vou construir futuro, eu vou, apesar de ser mulher artista portuguesa, tenho tanto direito a construir futuro como uma mulher artista alemã, não obstante os PIGs e essas designações maravilhosas, não é, que aconteceram na altura, e, portanto, decido fazer um projeto para uma década. E lembro-me que na altura as pessoas diziam, és doida, és completamente doida, ninguém te vai apoiar. Hoje em dia, não é, termos dinheiro para fazer 6 meses de projeto ou 1 ano de projeto já é espetacular, as pessoas vão-te fechar as portas, etc. Curiosamente, foi o contrário. Foi o contrário. E, portanto, eu tive muitas estruturas que realmente se interessaram, que perceberam o gesto, não é, que estava aqui implícito, e que, felizmente, se interessaram e que apoiaram e que alavancaram a construção deste projeto. Estou a falar de teatros, estou a falar de câmaras municipais, pronto, que investiram, e que o desafio foi mesmo, és capaz de estar comigo durante 7 anos ou 10 anos? Não é? Era a pergunta que se colocava às instituições. E muitas instituições, e eu diria de uma forma bonita, de uma forma corajosa, não é? Estiveram neste processo. Pronto, este processo foi também o encontro, um momento de encontro com outros artistas, tal como a Iola já referiu, eu vinha de um longo processo de trabalho a solo e sentia-me muito só, a verdade é essa, sentia-me muito só no fazer artístico, e achei que estava num momento em que eu já tinha descoberto o meu universo,
que já sabia mais ou menos qual é que era a minha linguagem, já tinha tido esse momento, que era muito importante agora colocá-lo em confronto com outros. E eu gosto muito da palavra que a Melissa também utilizou, o confronto, que eu acho que o confronto é absolutamente fundamental. Esta ideia que nós temos que consensualizar para agir não me parece nada interessante. Eu acho que é muito mais interessante nós conflituarmos entre nós de uma forma construtiva e em dissenso, sermos capazes de construir e de fazer coisas. E foi assim que eu fiz o projeto 7 anos, 7 peças, que parte desta ideia de encontro com o outro diferente de mim, o outro que traz outra linguagem, o outro que me coloca em causa, as minhas certezas e a forma como estou habituada a fazer e a tecer, não é? E foi este espírito também que foi depois transposto para o projeto 7 anos, 7 escolas. Eu nunca gostei de estar só num sítio, portanto, nunca acho que é muito redutor dizer que sou coreógrafa, porque eu também preciso de transmitir. Transmitir é fundamental para afinar discurso, também é uma perspectiva egoísta, é também em relação aos outros, mas para nós próprios também é uma forma de nós nos compreendermos, não é? Porque para transmitir bem, nós temos que afinar muito bem o nosso discurso e isso ajuda-nos depois a nos entendermos a nós próprios. Também achei que era importante, e portanto este projeto 7 anos, 7 peças, teve um projeto satélite 7 anos, 7 escolas, sobre o qual eu vou falar mais demoradamente, e teve também um outro projeto que é o 7 anos, 7 livros, porque ao longo dos anos eu tenho vindo a produzir muitos textos, os textos das minhas peças, e nunca vi que os textos que vêm do contexto da dança contemporânea sejam muito valorizados enquanto texto literário, não é? Então achei que era interessante fazer esse gesto também e felizmente o Teatro Nacional Dona Maria esteve também connosco e editou todos os livros das peças. Nós, em relação ao projeto Escolas, o nosso grande objetivo era focar em adolescentes que estivessem em risco de engrossar a geração neném e, portanto, aqueles que abandonam a escola prematuramente e nem estão na escola, nem estudam, nem depois encontram a via no mercado de trabalho e, portanto, nem estudam, nem trabalham. E, portanto, esse foi o nosso primeiro objetivo, foi trabalhar evitando o abandono escolar e também, de alguma forma, poder transmitir algumas ferramentas para a empregabilidade. Há também um objetivo que sempre esteve por trás deste projeto. Ele foi desenhado para a escola pública e, portanto, sempre foi muito claro para mim que a intervenção era para ser feita no contexto da escola pública e a ideia não era aliciar jovens para se aproximarem da dança ou do teatro e quererem vir a ser profissionalmente atores ou bailarinos ou coreógrafos. Esse não foi o nosso objetivo. O nosso objetivo foi mesmo não vamos salvar ninguém, não é? Como o Jorge falava há bocadinho nesta dúvida, não é? Desta questão. Nunca pretendemos salvar ninguém, mas pretendemos contribuir à nossa escala, dentro da nossa escala de possibilidades, não é? Que não é uma escala enorme, é uma escala pequena, mas à nossa escala, contribuir para ajudar a criar, a formar cidadãos e cidadãs mais atentos, mais participativos, em última instância defensores eles próprios da coisa pública e do próprio sistema democrático, não é? E, portanto, esse foi sempre um grande objetivo que esteve por trás do nosso projeto. Obviamente que o projeto passa também por tudo aquilo que também já foi dito hoje. Infelizmente eu não pude estar ontem, portanto só acompanho o encontro, só acompanhei a partir de hoje, mas obviamente também transmitir uma série de ferramentas e de competências que as artes têm essa capacidade de fazer, não é? E, portanto, estamos a falar de competências individuais, competências relacionais, sociais, etc, etc. E, portanto, obviamente também tínhamos esse objetivo. Tínhamos também um outro objetivo que a mim sempre me fez confusão, que eu não sei se estão professores na sala, peço-vos para não se sentirem ofendidos com o que vou dizer, mas sempre se me fez muita confusão esta ideia de que toda a gente pode fazer expressões.
não é? E é falso. Eu sou bailarina ou coreógrafa, ou seja o que for, eu não posso fazer pontes, não é? Eu não sou engenheira, eu não tenho esse conhecimento. E, portanto, esta ideia de que, pronto, um professor com interesse, bem intencionado, pode dar estas aulas, não é, de teatro, de dança, isso não corresponde à realidade. Eu acho que isso é uma falácia e, portanto, a entrada de artistas no ativo, no contexto da escola, também pareceu-me ser um gesto que era importante e que também teve na origem e no desejo deste projeto. Também esta ideia de que a democratização da cultura não passa apenas pela fruição, porque isso para mim está muito próximo de uma lógica capitalista, ou seja, as pessoas consomem produtos artísticos, não acho tão interessante e, portanto, haver também sempre esta ideia de que, ok, nós vamos para o contexto da escola pública, vamos trabalhar com estes adolescentes, vamos transmitir ferramentas para que eles próprios sejam os criadores de objetos artísticos. E, portanto, esta ideia de eles passarem pela experiência da criação, porque, no meu entender, posso estar errado, obviamente, mas, no meu entender, essa é que é a experiência verdadeiramente transformadora e não a fruição. A fruição é importante, obviamente, não é? Mas a experiência transformadora é a experiência do fazer, não é? Do criar. Também esta ideia de promover a defesa dos direitos culturais desta franja da população, não é? Os direitos culturais não são muito bem tratados, não é? Em primeiro lugar, nós pensamos sempre nos direitos económicos, e faz algum sentido que assim seja. Temos os direitos económicos, temos os direitos sociais, temos os direitos políticos, os direitos culturais são sempre os últimos a vir, mas a verdade é que eles são constituintes do próprio sistema democrático, não é? A par dos direitos económicos, dos sociais e dos políticos, os direitos culturais também fazem parte e, portanto, um dos objetivos também deste projeto era este, não é? Era chamar a atenção para este facto. É uma franja da população que também tem que ter a possibilidade de aceder e exercitar os seus direitos, os direitos culturais. Depois há uma série, obviamente, de outros objetivos que vieram, conforme o tempo foi passando, vieram ter connosco. Nós começámos este projeto na cidade de Almada, apenas com o apoio da Câmara Municipal da altura, que se comprometeram logo connosco por 7 anos, que eu achei que foi um gesto interessante por parte do poder político, não é? Comprometer-se com um artista por 7 anos, com ciclos eleitorais pelo meio, não é? Que eu achei isso ainda mais relevante, não é? Porque também temos que ser capazes de quebrar isto, não é? Nós não podemos andar ao sabor dos ciclos eleitorais, não é? A nossa vida não se pode reger assim, quer as pessoas da área da cultura, quer as pessoas que vão beneficiar, obviamente, com a nossa ação. Começámos então por intervir apenas em Almada, depois tivemos a sorte de poder integrar o programa Partis, com a integração no programa Partis e com mais orçamento que se veio juntar àquele que nós já tínhamos, pudemos fazer 2 coisas que foram muito importantes para o projeto. Por um lado, começar a trabalhar com a A3S, que veio catapultar o projeto para um outro nível de abordagem e de visão e de sistematização, e, portanto, que foi um gesto muito, muito importante. E outro foi também alargar e tirar apenas da cidade de Almada, e, portanto, estendemos o projeto à cidade do Porto, com outra dupla de artistas, ensaiando já, fazendo já um pequeno teste do que poderia ser a replicabilidade do projeto. Isto também porque é importante que os projetos não estejam tão ligados aos nossos umbigos, não é? Porque se o artista sai, o projeto tem que continuar, não é? Não pode estar também tão umbilicalmente ligado à persona, não é? Penso eu. E, portanto, esse também foi um teste que nós também quisemos, desde logo fazer. E, portanto, estivemos a trabalhar 3 anos em Almada e no Porto. Atualmente, o projeto, entretanto, o programa Partis chegou ao fim.
Nós atualmente estamos a intervir no município do Seixal, começámos este ano letivo no Seixal, numa parceria com o município e também numa candidatura que o município realizou ao PRR e que nós viemos a beneficiar também dessa candidatura e, portanto, vamos estar 3 anos no município do Seixal a intervir junto de um território identificado pela Câmara. Aliás, nós atuámos sempre assim, atuámos em escolas e em territórios que foram apontados pelos municípios, à exceção do Porto, que foi um bocadinho diferente, mas tanto em Almada como no Seixal, portanto, os municípios é que identificam os territórios onde estes projetos fazem mais falta ou onde há menos saturação de projetos. Relembro que nós estamos a fazer estes projetos na AML, na Área Metropolitana de Lisboa ou do Porto e, portanto, são zonas onde existem muitos projetos, não é? No interior do país, a realidade, digo eu, de intuição, não sei se é assim, se não, mas intuo que a realidade obviamente seja outra. Como é que nós fazemos o projeto? Nós começamos por fazer reuniões de preparação com as escolas que depois são selecionadas pelos municípios. Temos um primeiro contacto com as direções da escola, com os professores, para explicar e fazê-los entrar um bocado no espírito do nosso projeto. São eles depois que fazem a identificação dos alunos que mais vão beneficiar com o projeto. Portanto, essa escolha não passa por nós, passa pela escola, em parceria com o município. E depois destas reuniões prévias de preparação, há esta ideia de haver um visionamento das peças que compõem o ciclo 7 anos, 7 peças. Porquê? Porque o projeto 7 anos, 7 escolas vai beber ao 7 anos, 7 peças. Portanto, nós vamos buscar ao meu trabalho artístico e dos meus parceiros, dos artistas que trabalharam comigo neste projeto, vamos buscar quer os conteúdos significantes, os temas, digamos assim, das peças, quer as soluções formais que nós utilizamos e depois trabalhamos em contexto de sala de aula esses conteúdos. E, portanto, é esta ideia de fazermos este visionamento da peça, preferencialmente num contexto teatral. Quando não há possibilidade disso, recorremos ao vídeo, mas queremos sempre que seja em contexto teatral e num espaço digno da cidade. E, portanto, queremos sempre que este projeto seja apresentado num teatro municipal ou num espaço cultural de referência das cidades, porque isso também depois é muito importante para os alunos, no fim, sentirem que não estão só a fazer uma coisa que é apresentada em contexto escolar, mas que vão à sala mais importante da sua cidade apresentar o seu trabalho. Depois partimos para as oficinas de criação artística, propriamente dita, em contexto escolar, portanto somos nós que nos dirigimos já à escola, são os artistas que se dirigem à escola e trabalhamos oficinas artísticas em torno de 3 eixos que têm a ver com corpo, palavra e pensamento crítico. E, portanto, o corpo, obviamente, trabalhamos todas as técnicas ligadas à questão da voz, da presença, das técnicas teatrais, coreográficas, em particular também a técnica que eu utilizo, que é a técnica de composição em tempo real. Na palavra trabalhamos muito a escrita, a oralidade, trabalhamos também a questão de leituras coletivizadas. Trabalhamos depois o pensamento crítico nesta ideia de como é que se constrói um ponto de vista, como é que se argumenta, como é que se contra-argumenta, como é que é possível criar aqui dissensos construtivos e, portanto, exercer aquilo que nós denominamos pela arte da democracia em contexto de sala de aula e, inclusivamente, instituímos muitas vezes o exercício do voto. Portanto, quando há dúvidas, quando não sabemos, então vamos votar, precisamente já para preparar estes alunos também para a importância de votarem depois, não é? De virem a votar. Sempre que temos a oportunidade de o fazer, promovemos os encontros entre escolas, porque há sempre uma escola que são os produtores do objeto artístico e há uma escola que é responsável por fazer o acompanhamento videográfico e fotográfico de tudo, não é? E, portanto, fazemos
tentamos construir estes encontros e estas conversas e, sempre que é possível, também idas organizadas a eventos culturais. Não temos feito tanto quanto gostaríamos e deveríamos fazer, e é algo que temos que também melhorar. E, finalmente, apresentamos este trabalho, não é, feito pelos alunos, que pode ser uma peça, pode ser uma exposição, pode ser um filme, são eles que decidem por onde ir, e, finalmente, apresentamos nos tais teatros de referência das cidades. Uma nota relativamente à obrigatoriedade, a partir do 3º ano, portanto, nós já estamos há 7 anos a fazer este projeto. A partir do 3º ano, vimos que era importante que isto passasse a estar, o projeto passasse a estar integrado nos currículos escolares. Então, nós temos trabalhado quer no ensino profissional. Quando trabalhamos no ensino profissional, o projeto constitui-se como a prova de aptidão profissional para estes alunos e enquadra-se como formação em contexto de trabalho. Quando trabalhamos nos cursos profissionais. Também já trabalhámos no ensino regular, mas integrando disciplinas artísticas, e já trabalhámos nos PCAs, nos percursos curriculares alternativos, e aí é muito mais fácil, obviamente, de integrar o projeto, porque há muito mais possibilidade de o vir a fazer. Eu tinha aqui uma listagem de números que eu vou passar à frente, acho que não é... Desculpa, Cláudia, interromper-te, mas estamos a chegar àquela Exato. hora legal. Exato. Depois podemos pedir um prolongamento. Por isso é que vou passar isto. Pequeno, curto. Os números, o que é que já fizemos? Pronto, já fizemos muita coisa, já trabalhamos com 6 escolas, já produzimos também uma publicação, que já vou falar dela depois mais tarde. Queria só acabar, se fosse possível, com esta ideia de preocupações. A minha preocupação maior prende-se com a efemeridade destes projetos, que, no meu entendimento, deviam deixar de ser projetos para se constituírem como uma prática disseminada no contexto escolar público. Deveria ser uma coisa transversal, na escola pública, continuada no tempo, sustentada, mas devia-se constituir exatamente como uma política estrutural e não como projeto. E cumprindo o normativo constitucional, não é? Que é o acesso a estas ferramentas por parte de todos os alunos, não é? Cobrindo o todo nacional. Pronto, isto tem a ver com a macrocefalia do país, com a litoralização do país, pronto, que empurra estes projetos para zonas muito específicas. Pronto, também não vou falar sobre isto. Outra grande preocupação é a precariedade com que se trabalha nestes projetos. E, portanto, é uma precariedade que é aplicada aos artistas, que é aplicada aos produtores, que é aplicada às organizações culturais, mas também aos sociólogos e organizações de desenvolvimento social, que foi o nosso caso. Portanto, eu vou dar um exemplo. A entrada da A3S no nosso projeto percebeu-se logo que foi algo altamente positivo e que tinha que ser continuado. Estamos a trabalhar no Seixal sem essa possibilidade, porque não houve orçamento para essa possibilidade. Outro exemplo é, não obstante todos os dados positivos do projeto e do projeto ter ganho um prémio, etc., este novo executivo da Câmara Municipal de Almada achou que não valia a pena e, portanto, já não temos projeto em Almada. E, portanto, esta incerteza, esta instabilidade e esta precariedade são contraproducentes à consolidação deste trabalho, com prejuízo para os alunos, fundamentalmente. E para nós também, artistas, não é? Mas, porque é o nosso trabalho, obviamente. E para os sociólogos também, que é o trabalho deles. Mas, fundamentalmente, para os alunos. Portanto, o meu desafio seria, já que têm que ser projetos, então vamos fazer projetos de longa duração. Vamos fazer projetos por 20 anos. Pronto. Ficava por aqui, para já. Tudo bem. Queres falar só um bocadinho do livro? Sim. Então, Sim. Este livro faz parte da coleção 7 anos, 7 livros, que foi feito, que eu já referi, e que foi feito, produzido pelo Teatro Nacional Dona Maria, mas eu achei que era muito importante
que houvesse um livro dedicado às escolas e não dedicado às peças, e portanto é um livro cuja responsabilidade editorial é toda da A3S, que teve também o contributo da Paula de Clave e do António Jorge Gonçalves na paginação e no grafismo, e portanto daí a beleza também deste livro, e vocês podem ter acesso a ele. Pronto, ele está à venda através da livraria do Teatro Nacional Dona Maria II, e convido-vos a poderem dar uma vista de olhos no livro. Obrigada, Cláudia. Acho que vamos ter que pedir ao árbitro. Podemos só estender por vocês mais 10 minutos, só para devolver. Parece bem? Obrigada. Só para darmos a oportunidade, tínhamos aqui algumas questões que ficaram assim meio em pendência, mas parece-me importante, até porque houve aqui blocos intensos de projetos, não é? E de ideias que se calhar era interessante ajudarem-nos a digerir caso houvesse algum comentário ou alguma pergunta, o habitual. É lanche time. Não? Uma pergunta muito simples. Qual é a voz às crianças e às jovens? Muitos projetos, mas qual é a voz às jovens? Jovem, desculpa. In English, por favor. We hear your ideas about the projects, but what is the ideas of the young people? What do they feel? Eu, se calhar, junto a esta pergunta, acrescentava só a questão que eu acho que foi a Maria que falou, que tem a ver com a medição de impacto, com a avaliação dos projetos. Acho que é um tema interessante. É mais fácil, sim. Nesta área. Alguém quer responder? Quer dizer, depois obviamente temos que falar de cada projeto tem a sua estratégia de avaliação. No caso do projeto que eu referi, que tem a ver com o 10x10, houve uma coisa extremamente importante que foi, como os alunos não participaram por quererem, foram de alguma forma obrigados a participar, houve uma primeira conversa, uma conversa inicial, que fazia parte da avaliação, que era perguntar, foi dirigida por uma filósofa, a Dina Mendonça, que colocava questões sobre qual era o seu entendimento sobre a escola, sobre a educação, a importância da educação, os problemas que eles sentiam nos professores e a utilidade da escola. E depois as mesmas perguntas foram feitas no final. Isso ajudou a identificar o seu reposicionamento em relação a essas questões e agora a voz deles foi um pouco aquilo que eu disse, no sentido de estarem muito gratos por terem participado no projeto, valorizaram muito o projeto, admirados com a sensação de poderem aprender brincando, falando sobre a importância de terem conhecido de uma forma diferente os seus colegas, portanto a relação entre uns e outros aprofundou-se muito, e também a proximidade que o projeto proporcionou no contacto com o professor. Portanto, uma espécie de desfazer de hierarquias e também desfazer de grupos existentes dentro da turma. E depois, durante o projeto, os alunos foram cada vez tendo mais intervenção no próprio projeto, no seu decurso. Ou seja, como as experiências estavam a ser feitas no momento
e eles faziam parte das experiências, eles começaram a ter voz também nisso mesmo. Eram-lhes feitos desafios, eles participavam, mas eles depois podiam dar ideias e sugestões, porque o próprio projeto começou a ser construído nesse sentido. Haver cada sessão tinha um balanço final, havia sempre, e isso foram práticas que foram identificadas como muito importantes. Eles perceberem no início o que é que se iria fazer, o que é que se pretendia fazer, quais eram os objetivos, e depois haver no final o balanço feito por eles próprios em relação ao que é que tinha corrido bem, o que é que tinha corrido mal e o que é que gostavam de repetir. Pronto, eu acho que contigo eles também... A voz dos alunos está neste livro, porque a A3S teve sempre essa consciência muito presente, não é? E, portanto, está expressa aqui no livro, está expressa também nos relatórios de avaliação e, portanto, nós tínhamos sempre o cuidado de ver, não é? O que é que era dito, o que não era dito, mas também está expressa noutro sítio, do meu ponto de vista, se calhar o mais importante, porque é a minha área, está expressa nos trabalhos que eles fazem. Porque os trabalhos, eu não vou à escola coreografar com alunos. O meu trabalho artístico é o meu trabalho artístico. Eu vou à escola passar ferramentas e um espaço, criar um espaço-tempo, passar ferramentas para eles se expressarem. Vou-te dar um exemplo. Nós fizemos a primeira peça do ciclo 7 anos 7 peças, que foi uma peça que se chama Segunda-feira, e é uma peça sobre a questão da relação entre o Norte e o Sul da Europa e este olhar colonialista do Norte versus Sul. E, portanto, é uma peça na qual nós endereçamos 200 perguntas à Europa. Eu levo este espaço aos alunos e digo: vocês têm aqui a possibilidade de criar um texto com 200 perguntas. Agora, as perguntas são vossas. E digo-lhes muitas vezes, as perguntas de uma mulher com 50 anos não são as mesmas do que as perguntas de um jovem de 15, 16 e 17. Se forem as mesmas, há algo muito errado se está a passar. Ou numa geração ou noutra, não é? Algo muito errado se estará a passar. Portanto, nós queremos saber quais é que são as vossas perguntas. A última aula que eu fiz, e é uma pergunta que eu vou trazer hoje para aqui também, e que me ficou comigo, foi uma aluna, nós estamos a trabalhar com alunos, a maior parte deles que não são portugueses, chegaram a Portugal há relativamente pouco tempo, portanto têm aquele português língua não materna, e então uma das alunas guineense escreveu um texto e depois teve que eleger uma pergunta desse texto para dizer perante a turma toda, e a pergunta dela foi: será que as mulheres brancas são mesmo mais bonitas do que as mulheres pretas? Não é? Aqui está a voz dos alunos. E assim como fazem esta pergunta, fazem outras perguntas, não é? Fazem perguntas sobre a morte, fazem perguntas sobre as questões financeiras, colocam muitas questões sobre o futuro, sobre o seu futuro. É uma geração que pensa muito no futuro, está muito apreensiva com o futuro. Pelo menos é isso que eu consigo perceber, não é? Do trabalho que faço com eles. Portanto, o trabalho que nós vamos apresentar não é meu, não é? O trabalho é deles. Eu costumo dizer, eu sou as rodinhas da bicicleta. Vocês estão a aprender a andar de bicicleta, eu sou aquelas rodinhas que estão cá atrás, mas vocês é que estão a guiar, e a um dado momento vamos tirar as rodinhas, e são vocês Até porque são eles que escolhem esses formatos, não é? Tu dás os materiais, sim, os pontos de partida, mas depois toda a escolha dos formatos... Sim, tem sido assim. Agora no município do Seixal, e porque tivemos uma pandemia, e porque achamos que os alunos estão muito recuados fisicamente, estão muito atrás, não é? Achamos que era mesmo importante que fossem peças e que houvesse corpo e que fossem para palco e que houvesse essa... Pronto, porque o último trabalho foi uma exposição. Portanto, achamos que já fizemos livros, já fizemos filmes, já fizemos peças, mas achamos que por via disso que era muito importante voltar
uma fisicalidade qualquer, sim, fisicalidade, coisa mais. Sim. Ok. Tá, mas... ok. Eu ouvi há pouco. Olá. Oi? Oi. Eu ouvi há pouco que tu chegaste a fazer intervenções na Amadora e eu gostaria de saber mais que tipo de intervenções é que fizeste. Se foi em contexto formal, se foi instituições culturais. Isso já foi há bastante tempo e foi em contexto formal. Foi num projeto que aconteceu, um projeto, na minha opinião, incrível, que estava a acontecer na Amadora, que aconteceu durante muito tempo, desenvolvido através do Movimento Português de Educação pela Arte, um projeto de Educação pela Arte, em que tinha como parceria a Escola Superior de Teatro e Cinema. E nós, de várias áreas diferentes, várias valências, estávamos a trabalhar nas escolas públicas da Amadora. E estava no tal horário das AECs, do extracurricular, mas desenvolvíamos projetos de educação pela arte em continuidade. E muitas vezes, quase sempre que era possível, em articulação com as professoras ou os professores titulares. Então foi nesse contexto. O projeto depois, no contexto da crise, acabou. Decidiram, ou seja, o Ministério da Educação decidiu que as artes não interessavam, não é? E então acabou com esse projeto e ficaram só com os projetos da arte que interessa, que era a música. Pronto. Então, as artes visuais e plásticas não interessavam. Então foi nesse contexto muito específico, até 2013, que trabalhei aí. Mas tenho uma ligação ao território também por ter crescido na periferia, não é? Cresci em Queluz, então tenho uma outra ligação ao território de fazer outros projetos informais, digamos assim. Olá. Se calhar também é um bocadinho mais direcionada à Melissa, mas é aberta a todas que queiram falar sobre isto. Estou a pensar como formular aqui a questão que tenho dentro. Mas é um bocadinho... Pronto, nós hoje estivemos a falar da questão da catástrofe, não é? E de como é que a arte se pode posicionar e como nós, enquanto artistas, nas nossas práticas, ou enquanto... Pronto, dentro da pedagogia, nós devemos posicionar. E eu acredito que está cada vez mais urgente e pertinente realmente haver um posicionamento não só artístico, não é? E não só de uma forma poética ou de uma forma externa, de ficar a olhar para a catástrofe, mas de entendermos que a catástrofe está a acontecer e que acontece diariamente a quem está à nossa volta e nos nossos territórios e lá fora, e que nós podemos, enquanto pessoas que ocupam este mundo neste momento, agir sobre ela e não só usá-la de uma forma às vezes com boas intenções ou não, mas usá-la para criar arte. Então a minha pergunta é como é que dentro da criação artística, dentro da mediação artística e mesmo das práticas pedagógicas artísticas, que muitas vezes dependem de uma aprovação institucional para acontecerem, para existirem, para sobreviverem, como é que nós nos capacitamos, não é? E abrimos realmente espaço para um atuar e para um agir. E se é que isto é possível e como é que vocês têm experienciado isto nas vossas práticas? Obrigada. Então, na minha prática, enquanto artista, educadora, curadora, convoco muito o futuro, interessa-me muito pensar o futuro e trabalho muito a partir de uma frase que depois contaminou e desenvolveu-se, uma frase que acabou por transformar-se num projeto, que é uma frase, ideia do não podemos avançar, andar para a frente sem olhar criticamente para o passado. Então, interessa-me o futuro pensando o passado, interessa-me a memória pensando o futuro. E então acho que a minha forma de trabalhar a catástrofe é pensar a partir do futuro, é pensar a partir daquilo que é fértil, do que há bocado fiz esta metáfora, né, do queimar. Então, a partir da desconstrução, o que é que nós podemos queimar? E para mim é pensar o que é que não está a funcionar. O que é que não está a funcionar ou aquilo que é considerado falha. Então, a partir do lugar da falha, a partir do lugar do que não está a funcionar, ou a partir do lugar daquilo que nós percebemos que pode ser feito de outra forma,
Pronto. Criar ideias e projetos de futuro. Interessa muito pensar em imaginação. Imaginação enquanto potência. Então, convoco o imaginário, a imaginação, enquanto lugar de atuação, enquanto lugar de futuro e numa relação constante com o passado. Não sei se estou a responder à tua questão, mas é assim que eu vejo, é dessa forma, é pensar como é que nós podemos viver juntos no futuro, como é que nós podemos construir um futuro juntos, somos tão diferentes e temos as nossas subjetividades. Já percebemos que estamos em crise, várias crises diferentes, a níveis diferentes que nos afetam, então como é que nós podemos construir alguma coisa? Pronto. E para mim construir alguma coisa é pensar numa ideia de futuro. E esse futuro não é para nós, não é para agora. É um futuro que é daqui a muito, 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 muito tempo. É tal árvore que nós não vamos ver a crescer e está tudo bem. Outras pessoas vão ver a crescer. Já agora posso também contribuir, também não sei se vou responder, mas também inspirei-me um bocadinho no que a Melissa disse. Eu sou uma otimista. Sou eu e o António Costa, estou a brincar. Era uma piada. Sou uma otimista quando eu penso no tempo longo. No tempo longo. Se eu olhar para a geração do meu pai, que tem agora 83 anos, o meu pai passou da ardósia para o computador. Não é? Aliás, fala-se muito nos jovens, né, etc, etc, mas a geração com maior adaptabilidade que existe atualmente não é a malta com 20, é a malta com 80. Porque passaram, literalmente, da ardósia para o computador. Pronto, eu sou uma otimista no tempo longo, não é? E, portanto, o que eu sei é, estamos num momento na história terrível. Estamos num momento de passo atrás, mas nós vamos dar 2 passos à frente. Pronto, e eu acredito na ideia de revolução, sempre. Acredito nesse ideal, na ideia de revolução. Eu trabalho todos os dias, na minha vida, com essa ideia, não é? Com a ideia dessa materialização. Seja enquanto artista, seja eu enquanto ativista política, porque também o sou, noutros contextos, seja no meu dia-a-dia e enquanto mulher, não é? E, portanto, essa é a minha praxis, não é? E, portanto, eu acredito, tenho essa perspectiva longa. E, portanto, tenho também esta ideia de solidariedade entre gerações e também tenho esta ideia de permuta, não é? De dar e receber. E, portanto, eu acho que nós temos a obrigação, estou a falar de pessoas mais velhas, temos esta obrigação de passar qualquer coisa e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de ouvir, que também já foi dito hoje, já foi referido aqui, não é? Ouvir, porque não sabemos tudo, porque as coisas evoluem e, portanto, ter esta capacidade de escuta e de ouvir também. Mas também não me coibir de passar e também não ter pudor em passar. Portanto, não ficar acanhada nesse processo. Acho que os professores e artistas não devem ficar como dizia hoje a Madalena, não é? Com uma certa maturidade, não se devem acanhar, porque a sua vivência e a sua experiência é valiosa. Não é? Este percurso é um percurso valioso e que tem ferramentas fundamentais para serem transmitidas. Não é? É como o leite materno, não é? O bebê convém que beba leite materno, não é? É aí que ele vai ter as defesas todas e a sua imunidade. É exatamente, é uma imagem, não é? Mas ao mesmo tempo não devemos ser arrogantes, não é? E devemos ter esta capacidade, de facto, de ouvir, de perceber. Por exemplo, eu nas aulas tenho esta coisa com os meus alunos, não é? Eu faço uso de um tempo que os aborrece, não é? Porque o meu tempo é um tempo muito calma, porque eu acho que o gesto de abrandamento é um gesto político e, portanto, eu quero ter tempo e acho que o tempo é muito importante e os meus alunos que têm uma velocidade completamente diferente da minha, não é? Aborrecem-se imenso com isto, não é? E, portanto, aqui nós temos que... é preciso 2 para dançar o tango, não é? Portanto, temos que fazer um caminho e encontrarmos algures, não é? Mas eu não vou deixar de ser quem sou, não é? Eu não vou deixar de passar aquilo que eu acho que são ferramentas e percursos que são importantes. Por exemplo,
No outro dia estava numa aula, não é? E falei do meu pai. Falei do meu pai porque acho que o meu pai me transmitiu valores incríveis e, portanto, estava a falar do meu pai e dei esse exemplo. E ao falar do meu pai, falei, inevitavelmente, de luta antifascista. E falei de fascismo. E uma aluna disse-me assim, o que é o fascismo? Então, eu não posso ficar recuada, não é? Eu tenho que dizer a esta aluna o que é que foi o fascismo, não é? Eu tenho que lhe passar, para a defender no futuro, eu tenho que lhe passar todas estas ferramentas. Então, não só demos uma aula que não foi sobre dança nem teatro, não é? Foi sobre o que é o fascismo, não é? Responder esta pergunta, e organizámos uma visita ao Museu do Aljube, que também já foi referido aqui pela Maria de Assis hoje. Não é? E a escola, como achou isto interessante, juntou-se, não é? E estão a organizar uma sessão com uma série de pessoas que vão dar o seu testemunho da sua luta antifascista àqueles alunos. Portanto, nós temos que passar isto, nós temos que passar história, não é? E a história é precisamente isto, não é? Que a Melissa estava a dizer, é a relação entre o passado e o futuro, não é? Portanto, para sairmos deste presentismo, pronto, um bocado como os eucaliptos, não é? Que secam tudo à volta. Sim. Já agora, é verdade isso, mas também o presentismo seca tudo à volta se a atitude for uma atitude de inércia, quase que de falência ou de colapso perante aquilo que não conseguimos resolver. E também sou otimista e acho que às vezes fazemos muitos planos e pensamos muito no futuro e naquilo que vamos fazer e não naquilo que se pode fazer agora, não é? E de facto há coisas que já compreendemos, inclusivamente sobre esta questão de como trabalhar no sentido de mudar o paradigma que nós já identificámos como tendo completamente falhado e que tem todos os nomes que já falámos, moderno, capitalista, pós-colonialista, tudo isso, e que a escola é um incentivo e produz isso mesmo, a continuidade disso mesmo. Não é? Aliás, o nosso problema é esse mesmo. Nós pensámos, quando foi esta questão do Covid, que tinha havido um momento de suspensão e que as coisas iriam ser diferentes, e não. E aquilo que foi valorizado foi um respirar fundo, voltarmos ao normal, regressar ao normal, não é? E a própria escola recuperar o tempo perdido e não mudar aquilo que as práticas pedagógicas que a escola precisa para produzir. Quer dizer, a descolarização é algo muito importante. E eu aqui vejo que o agenciamento de cada um, quer dizer, a capacidade de transgressão de cada um e do contágio daqueles que sentem essa necessidade pode ser muito inspirador, no sentido de mostrar para aqueles que têm uma visão um pouco mais fatalista daquilo que não se pode fazer, que há coisas que podemos fazer. São pequenas coisas, são pequenos passos, mas se formos todos a fazer, nós conseguimos efetivamente mudar. E ter a noção, esta coisa de estar no momento certo para dar esse passo, nós estamos cada vez mais no momento certo para dar esse passo, porque também estamos cada vez mais próximos de não ter alternativa, não é? E, de facto, não deixa de ser curioso. As coisas... Nós sabemos que o discurso político é um discurso ainda é muito distante da realidade e muitas vezes é retórico, infelizmente, mas ajuda quando nós podemos depois pegar nele, porque ele já existe, já está expresso politicamente, e trazê-lo para a prática e para o terreno. Esta questão do cuidar, que hoje também já falámos muito, é algo que começa a surgir de forma muito mais repetida, não é? Mais insistente, como uma preocupação. E essa questão do sentimento de que nós estamos a viver de tal maneira em contradição com aquilo que são os princípios democráticos, que a nossa própria democracia é retórica. Portanto, estamos num momento em que já foi produzido muito discurso sobre o que é que está mal, o que precisa de mudar, e que devemos, cada um,
identificar à nossa escala, no nosso pequeno circuito, que passos podemos dar para ir contra tudo aquilo que não está certo, ou que consideramos que não está certo, e não ter medo de fazer isso e de discutir isso com os outros ao mesmo tempo também. Portanto, acho que o futuro, assegurar o futuro é importante, mas ele tem que ser construído a partir do presente. E estamos numa altura muito de precisar de agir e menos de falar. Se calhar pode ser um ótimo momento para terminarmos. Acho que ficamos no ar. Obrigada. Agir e desejar. Então. Estes momentos de encontro e de troca de ideias e de inspiração mútua também são muito importantes, não é? Porque quando estamos... Eu tenho um motor assim bastante ativo, mas às vezes também sinto imensa vontade de me ligar a outros motores que estão a funcionar em registros diferentes, com preocupações diferentes, mas que têm sempre esses links, não é? Portanto, nós aqui somos um rizoma, de alguma forma, não é? Estamos todos ligados por uma coisa em comum, que já percebemos qual é, não é? Explicá-la e a fazê-la de maneiras muito diferentes, às vezes até parece que, de facto, até contraditórias, não é? Destas várias questões que se colocaram, mas o estar junto para falar do que fazemos, não é? É muito importante também. Do que fizemos, do que fazemos, do que vamos fazer, como é que isso tudo nos nutre, não é? Como é que, há uma nutrição mútua que eu acho que também não se faz o suficiente. Não se faz o suficiente. Eu também só queria dizer que seja um bocadinho ao lado, mas é chamar aqui outra vez, também por causa da questão dos espetáculos, não só, não vou falar disso agora, mas é só o papel de cada um. E falamos de artistas das escolas de monitores, mas o dia de ontem começou com uma grande ovação e muito bem dada à Liliana e à Mariana, e dizer também, sei que a Cláudia partilha disto também, que estes projetos, tudo isto é maravilhoso, mas há um papel-chave fundamental, que é estas pessoas que estão ali no meio, como a Marta desempenhou este papel no projeto da Cláudia. Portanto, tudo isto não acontece sem aquela pecinha fundamental que são os invisíveis. E aqueles invisíveis, a A3S pode vir e ajudar, os artistas podem não sei o quê, mas sem aqueles invisíveis, nada disto funciona desta maneira. Isto é mesmo importante. Sim, os invisíveis e visíveis é todo um conjunto, não é? Um conjunto de pessoas que compõem as práticas. É o ecossistema que falávamos precisamente com a Teresa. Sim, exato. O que tu estás a dizer é que cada projeto, para funcionar verdadeiramente bem, tem que se equipar com todas essas componentes que fazem parte da sua viabilização, não é? E da sua concretização. E não podemos desistir disso, mesmo que os invisíveis às vezes sejamos nós. Porque eu não tenho invisíveis lá no Lavrar o Mar agora. Portanto, sou eu. Eu sou invisível e sou visível e faço tudo. Portanto, o que é importante neste momento, já tivemos equipas fantásticas, estamos a viver um momento de esvaziamento, mas agora há uma esperança que já está a chegar uma pessoa. Mas isto para dizer o quê? O que é importante no que tu disseste para mim é a consciência do que é que um projeto precisa para funcionar bem, não é? Para ter, e isso não é, às vezes, muito dinheiro. É sabermos, são as ferramentas, é o tal know-how que nós temos que ter, e sobretudo agora falando das pessoas que estão a querer mesmo, não digo fazer a revolução, na qual eu também acredito, mas que querem mesmo fazer um projeto e ir para a frente com ele e equiparem-se nestas zonas de nutrição, que às vezes até pode ser um telefonema ou uma conversa a alguém, não é? Que a pessoa sinta que pode, de facto, ajudar a resolver essas dúvidas que se têm para se fazerem as coisas, que me parece ser a coisa mesmo importante. Claro que a Liliana e a Mariana são as tais componentes cruciais para que estes mutantes funcionassem da maneira que funcionaram. Mas temos que nos lembrar de todos os outros projetos que é preciso fazer, não é? E então
é isso, não é? Essa consciência do dispositivo que é preciso pôr em marcha para um projeto muito pequenino, para um projeto maior, para um projeto curto, para um projeto longo. E esse dispositivo é saber onde estamos, com quem estamos e com quem precisamos de trabalhar, com quem criar cumplicidades nas equipas, mas sobretudo também cumplicidades com o terreno, com a verdade do terreno, com o seu passado, com o seu presente, com as pessoas que lá estão, agora também os mais humanos, que eu aprendi hoje, não é só os humanos, é os mais humanos e tudo... mais que humanos, peço imensa desculpa. Mais que humanos. Também há as pessoas não humanas, não é? Essa categoria. Pois, não, é os verdade, não humanos é para transformar em mas humanos, é verdade, não é? isto é verdade, existem as pessoas não humanas. Pronto, nomeadamente os golfinhos. Há assim uma categoria de seres que foi elevado à luz da... Elevado à pessoa. Elevado à pessoa, exato, à potência à pessoa. É mais por aí. Sim, desculpa, Madalena. Não, foi muito inspirador aquilo que estavas a dizer. É bom também ver, inspirar-nos no território, no presente. Não, é só para concluir, mas também é muito inspirador e dá energia ver outros, partilhar outros, presenciar outros projetos ou a descrição dos mesmos. Era isso que estava a dizer, é inspirador. Os vários motores, imaginem, todos os motores a funcionar, isto é uma bomba. E é isso que é preciso fazer, é lançar bombas, porque isto está, não é? Eu acho que é isso que é ter a certeza de que é preciso fazer, não é? E fazer. Aquele show faz ali. É o teu vírus, Cláudia, é o teu vírus que dizias há bocadinho.